A infância admirável da Santíssima Mãe de Deus. São João Eudes. Capítulo 6. Figuras e imagens dessa divina menina antes de que existisse o mundo. Toda a antiga lei, tanto a natural quanto a escrita, e tudo o que contém, nada mais são que figuras e retratos das digníssimas pessoas de nosso Senhor Jesus Cristo e de sua Sacratíssima Mãe, e das diversas etapas e mistérios de suas vidas. Todas as coisas que lhe sucederam eram figuras. Todos os livros sagrados da lei de Moisés estão cheios dessas figuras e quadros, e todos os santos padres, em seus escritos, se dedicam a nos revelar e a fazer-nos ver seu esplendor e beleza. Nós tratamos de fazer-vos ver as figuras e imagens da Santíssima Virgem, considerada na etapa de sua infância. Aqui estão três principais. A primeira é a nuvenzinha do profeta Elias, de que se fala no primeiro livro dos Reis, desta maneira. Aflito o povo de Israel, durante 3 anos e meio, por uma cruel fome, causada por uma extraordinária seca, o profeta Elias, movido de compaixão, prostra-se em terra no Monte Carmelo e, depois de suplicar a divina misericórdia, com profunda humildade e grande favor, envia seu criado à direção do mar, de onde se costumavam levantar-se as nuvens e a chuva, para ver se identificava algum sinal de água. Ele foi por 7 vezes, e na 7ª subia do mar uma nuvenzinha, pequena como a palma de um homem, que se estende pouco a pouco, e de tal maneira cresceu que chegou a cobrir toda a terra, derramando sobre ela uma chuva tão abundante que expulsou dela a seca e a esterilidade, e sobre ela atraiu uma afluência geral de todo tipo de bens. Essa nuvenzinha de Elias é uma verdadeira imagem da santa infância da bem-aventurada Virgem, porque assegura o venerável João, patriarca de Jerusalém, ter Deus revelado ao profeta Elias que uma menina pequena, a saber, a Santíssima Virgem, representada por essa nuvenzinha, nasceria da natureza humana corrompida pelo pecado, simbolizada pelo mar. Vede as relações entre esta misteriosa nuvem e essa divina menina. A nuvem de Elias foi esperada e desejada pelos israelitas durante 3 anos e meio de seca, e a pequena menina foi esperada e desejada por muito tempo pelos que esperavam a vinda do Messias, sabendo que nasceria de uma virgem. A nuvem de Elias é um resultado das orações desse grande profeta. O nascimento de Maria é o fruto das orações de muitos santos patriarcas e profetas, especialmente de São Joaquim e Santa Ana. Essa nuvem sai do mar, cujas águas são amargas, mas na hora de sair, perde-se amargor e traz apenas águas muito doces. Essa menina santa nasce da natureza humana corrompida e cheia do fel e da amargura do pecado. Mas, desde o momento de sua concepção, está completamente isenta desse fel e dessa corrupção e cheia de águas da divina graça que levam consigo incrível doçura. Essa nuvem é semelhante à palma de um homem para dar-nos a entender que o Filho de Deus descerá, a nossa divina Mãe, e nela far-se-á homem para derramar a chuva celestial de suas graças sobre os homens. A nuvem do profeta não é vista senão na 7ª vez em que ele envia seu criado para buscá-la. Nossa menina nasce apenas na 7ª idade do mundo. A nuvem de Elias, muito pequena no início, pouco a pouco torna-se tão grande que rega a terra com suas águas. A filha de Joaquim e Ana é pequena em sua infância aos olhos dos homens, mas chega pouco a pouco a tal plenitude de graça, e sua virtude e caridade chegam tão longe que enche todo o mundo com suas graças, vivas e vivificantes. Por fim, a nuvem do Carmelo é um manancial de fertilidade para a terra dos israelitas, de frescor para seus corpos, de consolo para suas almas e de abundância de trigo, vinho, frutos e todo tipo de bens. E o nascimento da Rainha dos Anjos enche todo o mundo de alegria, e a origem de uma imensidão de bens e um tesouro inextinguível de todo tipo de bênçãos para todos os filhos de Deus. A segunda figura da santa infância da Rainha do Céu é a irmã do grande profeta Moisés,
que Nola representa em 3 coisas. Primeiramente, em seu nome de Maria. Ela é a única que leva esse belo nome nas Sagradas Escrituras, antes da Divina Mãe de Jesus. Em segundo lugar, nas qualidades e condições que apresenta com relação a seu irmão Moisés. Para entender isso, observai que o cruel faraó, rei do Egito, mandou matar todos os meninos que nascessem dos israelitas, e a mãe do pequeno Moisés, querendo salvar seu filho, colocou-o em uma cestinha de juncos e deixou-o junto à margem do rio Nilo, entre os juncos e outras plantas que crescem nos rios, nutrindo e esperando de que alguém, ao vê-lo, seria movido de compaixão e tiraria do perigo em que estava. O que de fato aconteceu. Chegou àquele lugar a filha do próprio faraó, e ouvindo o choro do menino, mandou que o trouxessem. Mesmo reconhecendo que era um filho de hebreus, ficou tão encantada com ele que decidiu criá-lo e até adotá-lo como filho, porque já estava casada há muito tempo e não tinha filhos. Maria, a irmã do pequeno Moisés, de 10 ou 12 anos de idade, que não estava distante, observava o que aconteceria a seu irmãozinho. E instruída por sua mãe sobre o que deveria dizer e fazer, caso encontrasse alguma pessoa que quisesse ficar com ele, apresentou-se à princesa egípcia e ofereceu-se para encontrar-lhe uma ama de leite. Aceita a proposta, fez vir imediatamente sua própria mãe, que recebeu da princesa o encargo de alimentar e criar o menino. Por tudo isso, bem, se pode dizer que Maria, irmã de Moisés, não só é sua irmã, mas, de certa forma, sua mãe, sua ama de leite e sua libertadora, já que tanto contribuiu para devolver-lhe a vida, que para ele estava quase perdida, para conseguir-lhe uma ama de leite e para livrá-lo do furor do faraó. Maria, irmã de Moisés, representa a nossa admirável Maria, que é a irmã, a mãe, a aia e a libertadora de nosso verdadeiro Moisés, Jesus Cristo, nosso Salvador, que concebeu, deu à luz, alimentou, criou e salvou do ódio do execrável Herodes, instruída desde sua infância pelo Espírito Santo sobre o que devia dizer e fazer, de modo a estar preparada para tão grandes coisas. Maria, irmã de Moisés, representa ainda nossa incomparável Maria em sua virgindade, porque muitos santos padres nos ensinam que ela foi a primeira da antiga lei que abraçou como Estado a virgindade que nossa bem-aventurada Virgem tanto amou, a ponto de fazer dela um voto desde sua infância. Para certos teólogos, assim que teve o uso da razão, isto é, desde o momento de sua concepção, porque soube que o voto de virgindade era mais agradável a Deus que o simples propósito ou desejo de guardá-la. Ela é a primeira que fez esse voto, a única que o fez desde o primeiro momento de sua vida. Por isso podemos dizer, com o Espírito Santo, que fala pela boca da Igreja, que Maria é uma virgem singular. Com Santo Ildefonso, que é a virgem admirável. Com Santo Basílio de Seleucia, que é o paraíso mais florido da virgindade. Com Santo Ambrósio, que é a porta-estandarte da virgindade e o templo do pudor. Com São João Damasceno, que é o tesouro da virgindade. Com São Cirilo de Alexandria, que é a coroa da virgindade. Com São Metódio, que é a glória da virgindade. Com Beato Alano de la Roche, que é o espelho da castidade. Com Santo Ildefonso, que é cume e o exemplo da perfeita virgindade. Com Santo Alberto, o Grande, que é a mãe das virgens. E com a Santa Igreja, que é a Virgem das Virgens, a Rainha das Virgens e a Virgem por excelência. A terceira figura de nossa amável menina é a Rainha Esther. Quereis ver a semelhança que há entre Esther e Maria? Esther quer dizer, aqui está oculta. Maria sempre esteve oculta aos olhos do mundo, especialmente durante o tempo de sua infância, quando estava na casa de seus pais e quando morava no templo. Esther era dotada de rara beleza. Adiante veremos qual foi a arrebatadora formosura corporal e espiritual de Maria. Esther foi escolhida, entre milhares, pelo grande Assuero para ser sua esposa, e foi mais amada por ele que todas as mulheres e filhas de seu reino.
Maria foi escolhida pelo Rei dos Reis para ser sua esposa, sua mãe e o primeiro objeto de seu amor, depois de seu Pai eterno. Esther é tão humilde e abomina tanto o orgulho e a soberba do mundo que fala a Deus desta maneira: Conheceis a necessidade a que estou reduzida e como abomino a insígnia da dignidade que está sobre minha cabeça nos dias em que devo aparecer em público. Maria de São Bernardo, com razão, de última foi feita a primeira, porque sendo a primeira de todas, fazia-se a última. Esther ama tanto seu Criador que protesta em sua presença. Desde o dia em que foi levada à casa de Assuero até o presente, jamais havia tido alegria senão nele. Maria ama tanto seu Deus que desde o primeiro momento de sua vida até o último, nada amou além dele, nem jamais teve alegria nem divertimento, mesmo em sua mais tenra infância, que não fosse seguir em tudo e por tudo sua adorabilíssima vontade e buscar todos os meios possíveis de agradecer-lhe. Destaca-se tanto entre todas as criaturas que pode dizer pela boca da Santa Igreja: Alegrai-vos comigo, porque sendo ainda tão pequena, agradei ao Altíssimo. Esther destruiu o poder e o orgulho insuportável do soberbo Amã. Fez com que ele fosse preso e levado à força que havia preparado para Mardoqueu, seu pai adotivo, e libertou seu povo da carnificina sangrenta a que estava destinado, dando-lhe o triunfo sobre todos os seus inimigos. Pela mediação de Maria, o cruel e único inimigo de todo o gênero humano, que é o pecado, foi destruído e morto na cruz, preparada para seu filho. Pela intercessão de Maria, foi revogado o decreto de morte eterna pronunciado contra nós, e recebemos de Deus o poder de vencer e aniquilar todos os inimigos de nossa salvação. Por fim, as Sagradas Escrituras nos apresentam Esther como uma pequena fonte que cresce até transformar-se em um rio e converte-se em luz e em sol. Maria, que em sua infância é pequena aos olhos dos homens e ainda menor a seus próprios olhos por sua humildade, torna-se depois tão grande por sua divina maternidade que só Deus está acima dela. E tudo que não é Deus está quase infinitamente abaixo dela. Acima de ti, diz Santo Anselmo, só Deus. Abaixo de ti, tudo o que não é Deus. Desse modo, apesar de ser tão grande em sua infância, na graça e santidade diante de Deus, no entanto, há tanta diferença entre Maria menina e Maria mãe de um filho Deus, como a que vemos entre uma pequena fonte e um mar imenso, entre uma estrelinha e um grande sol. Já vistes as figuras e imagens que Deus nos deixou da santa infância da gloriosíssima Virgem? Desejais, queridos leitores, aumentar seu número? Esforçai-vos por gravar em vós, por meio de uma cuidadosa imitação, a imagem da vida e dos costumes dessa admirável menina. Atentai que ela vos diz o que seu filho falou a cada alma fiel. Põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre os teus braços. Ou seja, imprimi em vosso interior e em vosso exterior as virtudes que Deus me deu a graça de praticar interior e exteriormente, desde a etapa de minha infância, especialmente a humildade, a obediência, a simplicidade, a caridade, a pureza da alma e do corpo, a paciência, a modéstia, a doçura e a mansidão. Isto é o que eu desejo à minha mãe, para mim e para todos os meus irmãos. Desejo ardentemente que a imagem das virtudes de vossa maravilhosa infância se grave nos corações de todos os homens. Capítulo 7. Concepção Imaculada de Maria. Nota da tradução original. Não se deve esquecer que nosso santo escreveu isso antes da definição dogmática de Pio IX, época em que esse glorioso privilégio de Maria tinha seus adversários, mesmo entre os teólogos. Não me admiro de que o miserável Calvino e seus seguidores tenham a audácia e insolência de afirmar que a Sacratíssima Mãe de Deus, em sua concepção, tenha sido infectada com o veneno e a corrupção do pecado original e, consequentemente, alistada na posse e escravidão de Satanás,
como objeto da cólera e da maldição de Deus. Não é de se admirar que aqueles que levaram a verdade à falência para ficar do lado da mentira e do erro não possam ter afeto pela que é a mãe da verdade eterna e inimiga irreconciliável do pai da mentira. Não espanta que os adeptos da serpente não gostem dessa mulher divina que lhe quebrou a cabeça. Mas há sim motivos de sobra para nos espantarmos ao ver que ainda hoje existem católicos que protestam piedade e querem crer e persuadir os demais que a mãe do Santo dos Santos foi concebida com a corrupção geral dos filhos de Adão. O Espírito Santo, olhando para essa digníssima Virgem, muito tempo antes de que fosse concebida, e olhando-a não só em uma parte, mas em todo o decurso de sua vida, desde o primeiro momento até o último, viu adornada de 4 qualidades excelentíssimas. A primeira é a qualidade de esposa do mesmo Espírito Santo. Vem, esposa minha. A segunda é a qualidade de cidade do grande Deus. Dizem coisas gloriosas de ti, ó cidade de Deus. A terceira qualidade é a de filha do Rei Eterno. Como são graciosos os teus pés em tuas sandálias, filha de príncipe. A quarta é a qualidade de mulher forte. Uma mulher forte, quem pode encontrá-la? O Espírito Santo, vendo-a ornada dessas 4 qualidades, declara ante o céu e a terra, em suas divinas escrituras. Primeiramente, és toda bela. És toda bela, ó minha amada, e não há mancha em ti, como deve ser a esposa de um Deus e sua única esposa. Uma, porém, é a minha pomba, uma só, a minha perfeita. Pomba sem fel e sem pecado, ante a qual todas as demais almas não são mais que suas servas. Tão maravilhosa em formosura e santidade, que merece ser o objeto dos arroubos de sua divina majestade. Tu és bela, minha querida, tu és formosa. Em segundo lugar, tendo-lhe escolhido e preparado a Santíssima Trindade como uma cidade santa, na qual desejou estabelecer sua morada, mais santa e dignamente que no paraíso celeste, e pôr nela o mais alto trono de sua glória e de seu amor, sua majestade fixou os fundamentos dessa gloriosa cidade. Sobre os montes santos, isto é, elevou esta bem-aventurada Virgem, desde o começo e do primeiro momento de sua vida, acima de tudo o que há de mais santo e perfeito na terra e no céu. Em terceiro lugar, sendo a filha do Pai Celestial, a sua única filha, que sempre esteve com ele desde o começo de seus caminhos. O Senhor me criou como primícia de suas obras, desde o princípio. Foi sempre tão parecida quanto seria possível a esse Pai adorável, pela plenitude supereminente das graças abundantíssimas que ele lhe comunicou, levando sempre em todos os seus passos o caráter e a imagem das obras do Santo dos Santos. Em quarto lugar, sendo essa mulher forte de que fala Salomão, a generalíssima de todos os exércitos de Deus, a principal inimiga da serpente infernal e mais terrível para todas as tropas do inferno, um poderoso exército em ordem de batalha, contra um número insignificante de fracos inimigos, esmagou por completo a cabeça da serpente. Isto é, venceu perfeitamente todo tipo de pecados, o mortal, o venial e o original, representados de modo particular por esta horrível cabeça do dragão infernal. Depois de todos esses oráculos do Espírito Santo, e além disso, depois que a Santa Igreja, sempre animada e guiada pelo Espírito Santo, dedicou e consagrou uma ordem específica de religiosas a esse santíssimo mistério da concepção imaculada da Mãe do Redentor, na cidade de Toledo, no ano de 1484, cuja fundadora, Beatriz da Silva, jovem dama portuguesa, que viveu 40 anos no mosteiro, sem ser vista por pessoa secular alguma, exceto a rainha de Castela, Isabel de Portugal, e a infanta, sua filha. Ordem que foi confirmada pelo Papa Inocêncio VIII e enriquecida posteriormente com muitas graças e privilégios por Alexandre VI, Júlio II e Leão X,
que aprovaram sua regra, em cujo capítulo 3º se lê como título: A alma dessa divina Virgem foi santa desde o momento em que se uniu a seu corpo. Assim como também autorizaram a maneira de se fazer nela a profissão religiosa nesses termos: Eu, irmã, para o amor e serviço de Nosso Senhor e da Imaculada Conceição de sua Santa Mãe, faço voto, etc. Depois de muitos concílios gerais e provinciais terem proclamado a graça original, da que sempre foi cheia de graça, depois de inúmeros santos padres a terem defendido, depois de muitos pontífices terem autorizado o culto da Puríssima Conceição e recomendado a celebração de sua festa, tendo até alguns deles proibido expressamente, sob pena de excomunhão, que se dissesse algo contra essa doutrina, tanto em público quanto em particular, depois de todas as ordens da Igreja terem abraçado com tanto fervor e júbilo esse maravilhoso mistério, depois de a famosa Universidade de Paris e depois as de Colônia, Cracóvia, Salamanca, Coimbra, Barcelona, Sevilha e quase todas as demais universidades da cristandade, terem decretado que ninguém seria aceito no grau de doutor na faculdade da Sagrada Teologia, sem antes se obrigar, sob juramento, a afirmar a pureza da concepção dessa divina Mãe. Depois de mais de 500 célebres doutores terem defendido e afirmado a verdade dessa puríssima concepção por meio de inúmeros sábios e belos livros, sendo que apenas a Companhia de Jesus dedicou mais de 70 de seus filhos a defenderem valorosamente a honra da Rainha do Céu, em doutos e sábios escritos. Depois das 12 valiosíssimas razões alegadas pelo sapientíssimo e piíssimo Soares, etc., etc. Depois de todas essas coisas, será possível que ainda existam católicos que digam o contrário? Não conheceis o que diz Santo Agostinho? Que lutar contra uma coisa que se pratica no mundo inteiro por ordem e mandato de todas as igrejas é a mais insolente loucura que se pode imaginar? Que despropósito crer que Deus, que deu sua graça ao primeiro homem e à primeira mulher em sua criação, mesmo sabendo muito bem que eles seriam a fonte de um sem número de pecados e a causa da perdição de uma infinidade de almas, tenha permitido que aquela a quem escolheu desde toda a eternidade para ser a mãe de seu filho, a verdadeira mãe de todos os viventes, e segundo a linguagem de São Bernardo, a inventora da graça e medianeira da salvação e a restauradora dos séculos, tenha sido concebida em pecado original e em sua desgraça? Dizei-me, vos suplico, não concordareis comigo que um filho está obrigado, por direito natural e por direito divino, a honrar e amar sua mãe e, portanto, a preservá-la, quanto lhe seja possível, de todos os males que possam acometê-la? Deus não imprimiu esses sentimentos até nos mais ferozes animais? Se um filho visse sua mãe prestes a cair em um horrível precipício ou em uma cruel escravidão, e podendo facilmente preservá-la dessa desgraça, não o quisesse fazer, não diríeis, e com razão, que era mais desnaturado que os leões e os tigres? Refleti depois disso sobre a atroz ofensa que fazeis ao Filho único da Virgem, Mãe, ao crer que tenha podido e não tenha desejado que sua digníssima Mãe não viesse a cair no abismo de um pecado que é o manancial de todas as desgraças da terra e do inferno, na infame escravidão do príncipe das trevas. Não sabeis que o Espírito Santo nos declara, pela boca de São Paulo, que todos os que são concebidos na culpa original são filhos da ira e da perdição? Ah, vos fez essa tão amável mãe para carregardes com este vilíssimo opróbio, fazendo objeto da maldição de Deus? E que vos fez seu filho adorável para imputar-lhe a horrível injúria de fazer o nascido de uma mãe que tem estado sob o domínio de Satanás?